Glórias ao Senhor. Quero dizer à igreja que aí no seu coração, no seu lugar, aumente a sua expectativa em Deus, que Deus fará grandes maravilhas na sua vida hoje. Nesta noite, antes da gente se despedir e sair, Deus vai levantar homens e mulheres repletos da presença de Deus, cheios do Espírito Santo e que farão diferença neste mundo aí fora. Deus conta com você, o Espírito Santo está em você e grandes obras acontecerão através da sua vida pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Antes de mais nada, vamos à palavra e nós vamos entregar aqui ao Senhor aquilo que Ele tem para nós. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Livro de Romanos, lá no Novo Testamento, capítulo 10, versículo 12. Nós vamos ler do 12 ao 15. Nós vamos viajar pela Bíblia um pouco nesta noite, tá? Então prepara aí, apura as mãos, tem a Bíblia aí, juntinho de você, que nós vamos precisar visitá-la algumas vezes nesta noite para compor a mensagem, a revelação do Senhor das nossas vidas, tá? Então, livro de Romanos, capítulo 10, versículos do 12 ao 15. Eu vou fazer a leitura. Na sequência, nós vamos orar ao Senhor, entregar essa palavra, a condução do Senhor nas nossas vidas. E na sequência, a gente fala do tema e introduz então a mensagem do Senhor nesta noite. Amém? Romanos, capítulo 10, versículo 12, diz assim: Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem as perguntas: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que o anunciam as boas novas. Glória a Deus, feche o seu olho. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja rema na nossa vida, venha ser revelação. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Espírito Santo, toca o nosso coração, nos dê um entendimento pleno da Tua palavra e a Tua revelação, e que esta palavra venha ser viva através da nossa vida. Em nome de Jesus, que essa palavra venha dar frutos em todas as pessoas que aqui estão, em todas as pessoas que essa palavra chegar e alcançar. Nós confiamos em Ti e colocamos a condução, Senhor, desta mensagem diante das Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, estamos encerrando o mês de julho, hoje, exatamente hoje, e nós encerramos a série de mensagens que a nossa igreja tem trazido, Igreja Família. E neste encerramento, o tema de hoje, a gente vai falar especificamente de um dos propósitos da Igreja Família, que é de missões. E aí, para falar de missões, a gente precisa pontuar e revisar alguns conceitos, porque muitas vezes eu vou lançar uma pergunta aqui, e eu quero que cada irmão ou irmã visualize uma cena na sua memória, na sua cabeça. Eu vou fazer a pergunta que é a seguinte: quando eu pergunto o que é missão para você, qual é a cena que vem na sua mente? Na maioria das pessoas, quando a gente fala de missões, logo pensa naquele missionário que larga tudo aqui, larga sua família, larga os seus pertences, viaja para um outro lugar longínquo, a um povo não alcançado, talvez alguma tribo africana, talvez um povo ribeirinho, talvez um povo perseguidor da palavra, né, dos cristãos no Oriente Médio, e por aí vai. Quando a gente se lembra e pensa em missões apenas como isso, missão também é isso, mas não é só isso. Quando a gente pensa em missões apenas nisso, primeira coisa que nos causa é uma estranheza e fala: nossa, isso não é para mim. Fala: nossa, isso está distante da minha realidade. E esse sentimento causa em nós, o nosso coração, um sentimento de não pertencimento. E esse sentimento de não pertencimento a essa causa-missão vai causar indiferença nas nossas vidas e dizer que isso é para os outros, mas não é para mim.
Então faz-se necessário uma revisão de alguns conceitos importantes nas nossas vidas, para que a gente tenha o mesmo entendimento como família, como igreja e como cristão, o que é de fato a missão. Amém, irmãos? Então, diante disso, nós vamos ter que considerar algumas coisas, tá? Diante disso, primeira coisa, o tema da mensagem de hoje é a missão da igreja em 3 movimentos. A missão da igreja em 3 movimentos. Cutuca o seu irmão do lado aí também, e diz: a missão da igreja em 3 movimentos. Movimento, gente, movimento, verbo, vamos lá, a missão da igreja em 3 movimentos. Considerando algumas questões muito importantes, o conceito da igreja família. Tratamos o mês todo sobre igreja família, sobre pertencer, paternidade, e tratamos sim sobre muitas coisas importantes dentro da igreja família. Mas vamos entender então o conceito primeiro da igreja família, para a gente entender um dos propósitos, primeiro pensando em igreja. Gente, vamos lá. Peço que vocês, é muito importante, esse texto é uma bênção. Vamos abrir a nossa palavra em Mateus, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 18. Vamos falar de igreja. Estamos então no mês Igreja Família, falando de um dos propósitos da igreja família, chamado missões. Vamos entender e revisar e alinhar alguns conceitos para entendermos de fato, então, a missão da igreja em 3 movimentos. Mas, acima de tudo, em consideração inicial, vamos entender de forma plena, uniforme e todos juntos na unidade, o conceito da igreja que nós vamos trazer aqui nesta mensagem. Na minha tradução NVI, livro de Mateus, capítulo 16, Mateus 16, versículos 13 ao 18, a partir do 13 aí, ó. Então vamos lá. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Jesus perguntando: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Os discípulos, né? Os apóstolos respondendo, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Principal versículo dessa passagem que nós vamos ver, versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Em outras traduções, as portas do inferno não poderão vencê-la. Glórias a Deus. Aqui Jesus está pontuando, alinhando a questão da igreja. Aqui Jesus está falando sobre a igreja, é a primeira citação da palavra igreja, como eclésia, no grego, no texto original, no Novo Testamento. Nos evangelhos, igreja só é citada em 2 momentos, e esse é o primeiro momento que ela aparece. Depois a palavra igreja vai aparecer em Atos e as demais cartas do Novo Testamento. Mas aqui começa algo muito importante para a gente entender. Entenda bem comigo aqui, meu irmão, principalmente em cima aqui do versículo 18. Muitos aqui já ouviram falar de que a igreja é edificada em cima de Pedro. Muitos de nós já ouvimos isso durante muito tempo. Mas nesse texto, versículo 18, quando a gente vai no texto original, na tradução original, lá no grego, a gente tem uma diferença grande entre Pedro e quando o Jesus fala que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A diferença é, Pedro, o nome Pedro, ele vem de rocha. O nome Pedro, no grego, no original, é Petros. A palavra Petros é um derivado da palavra Petra, rocha. Vamos entender primeiro Petros.
Petrus, o nome Pedro, ele vem de um fragmento de rocha, um pedaço da rocha, ele é um rochedinho, digamos assim, é um pedaço de rocha, uma pedra, e ali vai derivar e originar o nome Pedro. Só que quando Jesus fala, você é Pedro, você é um fragmento de rocha, mas sobre esta, olha o pronome, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, esta pedra. Quando Jesus aqui no versículo fala pedra, no original é Petra. Petra é um maciço rochoso, a rocha inabalável, a rocha eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa rocha inabalável é o mesmo termo da passagem dos dois construtores, da diferença em construir a casa na areia e a casa na rocha. Então, uma vez a casa, a igreja firmada na rocha, ela me enrolei nas palavras aqui, ela prevalecerá para sempre, assim como Jesus, porque a igreja não está baseada em homem, a igreja não está baseada numa ideologia, a igreja não está baseada numa frase, a igreja está baseada no eterno, no Jesus, aquele que viveu, vive e viverá eternamente. Jesus aqui pontua então que primeiro, a igreja é edificada em Jesus. Cutuca seu irmão do lado, cutuca sua irmã do lado, diz assim: a igreja é edificada em Jesus. Glórias a Deus. Ok, o primeiro ponto pode nos parecer muito óbvio, muito simples. É claro que a igreja está edificada em Jesus, porém, edificado, fortificada em Jesus, onde as portas do inferno jamais vai vencer a pedra eterna que é Jesus. Aqui, a partir daqui, a gente tem um princípio pelo qual vai reger toda a nossa revelação desta noite. E aí a gente vai, então, diante disso, entender que Jesus, ao edificar a sua igreja, ao trazer a revelação como igreja, e aqui é o primeiro momento onde qual aparece a palavra igreja, a gente vê que a igreja é um projeto de Jesus. A igreja, ela é constituída por Jesus, ela é trazida e o conceito é revelado por Jesus. Então todo o nosso entendimento de igreja vai começar em Jesus. Jesus é a nossa chave fundamental. O segundo conceito para a gente ter aqui é que você pertence a uma família. De novo, cutuca seu irmão, cutuca sua irmã, coisas importantes para a gente entender aqui. Você pertence a uma família. Meu irmão e minha irmã, você pertence a uma família. Não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Em Efésios capítulo 2, versículos 17 ao 19, diz assim: Senhor, a paz a vocês que estavam longe e a paz dos que estavam perto. Aqui, Jesus, o texto está revelando que a paz, a palavra, a salvação foi revelada aos gentios que estavam longe e aos judeus que estavam perto. É para todos. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, gentios, e a paz aos que estavam perto, judeus. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e olha só que legal, membros da família de Deus. Glórias a Deus. Quando Jesus vem, e a gente vai entender muito bem isso nesta noite, quando Jesus vem, institui a igreja, na verdade também e na essência, Jesus vem buscar uma família para o Pai. Em João 14, o próprio Jesus diz que ele subirá, mas que lá em cima ele vai preparar muitas moradas para nós, pelos quais nós vamos morar. Entenda bem, você, eu, o irmão do seu lado, a irmã do seu lado, nós pertencemos à família do nosso Pai, o nosso Deus maravilhoso. Nós temos esse privilégio, e na família de Deus tem lugar para todo mundo. A mesa do Pai, há lugar para todos, todos sem exceção.
A mesa do Pai é um lugar de acolhimento. E pertencer à família de Deus é algo maravilhoso. E daqui vem a origem da frase que a gente sempre fala. A igreja não é um lugar para você frequentar, mas é uma família para você pertencer. Quando você está na família de Deus, entenda, tem um pai, essa família tem um pai. Se tem um pai, tem herança, uma herança eterna, incorruptível. Se você tem uma família e tem um pai, você também tem outros irmãos, sendo qual Jesus Cristo é o nosso primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos, pelo qual veio na terra, viveu, sofreu, morreu por mim e por você, para resgatar e formar uma família para o Pai. Olha só que bênção e privilégio que nós temos em pertencer a essa família maravilhosa. E olha só, em Romanos 12:5 diz que, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Quando a gente fala então de família, a família de Deus, a palavra diz que Cristo é o cabeça da igreja e existe o corpo da igreja. E aí nós, como corpo, esse coletivo, é muito importante ter esse sentimento de pertencimento. O que um irmão faz, afeta o outro. O que uma irmã faz, afeta o outro. E aí tem uma questão importante aqui. Nós não podemos ter no nosso corpo físico nenhum pedaço que não funciona. É muito ruim e prejudicial ao nosso corpo ter partes que não está funcionando, que não ter nada funcional ali naquele pedaço. Assim, é o membro da família de Deus. Todos precisam funcionar dentro da casa de Deus, da família de Deus, para que tudo vá bem. É muito importante que você, irmão, você, irmã, funcione dentro dessa família do Senhor, dentro da casa de Deus. É importante esse funcionamento para que o corpo se mantenha saudável. E aqui é lugar para todos. É uma mesa aqui extensa, colocada aqui para cada um de nós realmente pertencer. Não só vir, frequentar e sair, mas sim pertencer, dividir. Aqui é lugar de acolhimento, aqui é lugar de segurança, aqui é um lugar de apoio, aqui é um lugar realmente de nos fortalecermos juntos e caminharmos juntos o tempo todo. Fala para o seu irmão do seu lado, fala para a sua irmã do seu lado, eu preciso que você funcione. Por favor, eu preciso que você funcione. Irmãos, irmãs, cada um que está aqui, eu preciso que você funcione, para eu também estar bem. Você bem, é o corpo saudável e as coisas funcionando. Glórias a Deus. E aí dentro disso, existe um lugar para todo mundo aqui. A casa do nosso Pai é muito grande. O coração do Pai é enorme, é muito grande. Tem lugar então para todos. E aí vem outra frase que a gente sempre fala, que a igreja, ele é um organismo vivo. A igreja é composta de pessoas. A igreja, ela não é o templo, esta localidade física apenas, mas a igreja sou eu, é você, é o coletivo. A igreja somos nós. A igreja é um organismo vivo, irmãos que se reúnem e se fortalecem juntos e se aconselham juntos e praticam a palavra juntos e começam a fazer diferença aí nessa terra e começam a fazer diferença nesse mundo. E aí vem a frase que a gente sempre fala, que a igreja não é um monumento, mas a igreja é um movimento. É um movimento porque ela é composta de pessoas que vêm muitas vezes desesperançadas, com problemas, aqui elas se derramam, elas se restauram, Deus vem, restaura casamentos, restaura o corpo físico, dá saúde, dá alegria, dá esperança, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus faz uma transformação nas nossas vidas para que a gente saia e vá buscar outros, e esse movimento vai continuando por todo o sempre, até que o nosso próprio Senhor Jesus volte para nos buscar. Então é muito importante a gente entender isso, que o corpo é isso. Nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o nosso cabeça. Apesar de termos diferenças individuais, pensarmos diferentes e sermos diferentes, tem uma cabeça que é Cristo, que comanda. Uma única voz de comando é ouvida e obedecida aqui dentro, que é a voz do próprio Cristo. E assim nós nos movemos e assim nós caminhamos. Então a igreja, ela é dinâmica, ela não é um monumento, mas sim é um movimento.
Então já entendemos um pouco o conceito então de igreja, e a igreja está edificada na rocha, Petra, que é um maciço rochoso inabalável, que é o próprio Cristo, onde o próprio Pedro, em Atos, capítulo 4, ao fazer o seu discurso, ele fala que a pedra viva é Jesus. Nas cartas também, Pedro retoma isso e diz que a rocha é Jesus. Então nós temos esse ponto importante, que a gente entende que a igreja é edificada em Cristo, e a partir dali nasce um projeto, o projeto igreja, e aí esse projeto envolve família. Vimos o segundo conceito, que você pertence a essa família. Jesus vem inaugurar um projeto de construir uma igreja família, onde eu e você faz parte, mas com tudo isso existe um propósito. A igreja família tem um propósito. Mais uma vez, cutuca o irmão do lado, cutuca a irmã do lado, e diz aí: a igreja família tem um propósito. Muito bem, então entendemos o conceito da igreja, onde ela está fundada, quem fundou e edificou a nossa igreja, entendemos o conceito de família, de pertencimento, mas tudo isso tem um porquê, tudo isso tem um propósito, tudo isso tem uma forma de acontecer. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus, é interessante essa passagem, deixa eu tomar a atenção aqui de vocês, em Atos 1, 8, Jesus, antes de subir aos céus, depois de ressurreto, ele morreu, ressuscitou, antes de ascender aos céus, conversando ali com os seus seguidores, com os discípulos, a última fala de Jesus antes de ir embora, olha só como isso é significativo, a última fala de Jesus, vivo como homem aqui na terra, antes de subir ao céu, está em Atos 1, 8, onde o próprio Jesus diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E assim, Jesus sobe, os discípulos estupefatos daquele fato, né? Vê Jesus subindo, ele some aos céus, e aí eles falam: opa, e agora? Vamos seguir a vida agora, né? Vamos sem Jesus, que Jesus subiu, e ficou a gente. E agora a gente precisa dar continuidade a este projeto. Então Jesus veio, estipulou a igreja, falou que a igreja vai estar edificada nele, constituiu família, deixou as orientações e subiu para que os apóstolos e todos os 21 séculos após isso vá dando a continuidade a esse projeto de Jesus chamado Igreja Família. E dentro disso ele diz: e vocês receberão poder através do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso quer dizer que eu e você, mesmo hoje nos nossos dias, devemos continuar este projeto de Jesus a partir do local pelo qual nós estamos. Se estamos em Jerusalém, onde eles estavam naquele momento, que ali seja em Nova Odessa, em Americana, em Santa Bárbara ou qualquer outra cidade, a partir dali, Deus confia a você e a mim a continuidade do projeto de igreja família. E Deus quer mais e mais filhos até nós. A gente vê a passagem da grande comissão em Mateus 28, 18, onde o próprio Jesus fala, né, vão por toda a terra, ensine, né, traga os meus ensinamentos, batiza o povo, traz aqui para mim. Então Jesus já nos condiciona, já nos unge, já nos capacita, já nos orienta a dar a continuidade a todo esse projeto. E tem lá em 2 Coríntios 5, do 18 ao 20, algo especial. 2 Coríntios 5, do 18 ao 20, ele nos traz uma revelação muito especial, que fala que primeiro nos foi dado o ministério da reconciliação, e depois na sequência nos fala que nos foi confiado o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação é buscar os filhos perdidos e trazer para casa, curá-los, ajudá-los, chorar com eles, ajudar, discipular e seguir. É isso que nós precisamos fazer. Ministério da reconciliação. Primeiro, nos foi confiado.
né? Então nós precisamos, primeiro nos foi dado e depois nos foi confiado. Esse é um dos nossos ministérios que eu, você e qualquer cristão tem aqui na terra. Ministério da reconciliação, buscar os que estão perdidos lá fora, buscar os filhos perdidos e trazer para dentro da casa. Então a igreja família, ela tem um propósito. Aí está edificada em Jesus. Nós pertencemos a essa família, mas essa união e esse projeto de Jesus tem uma finalidade, tem um propósito. Até que Ele venha buscá-la, é missão nossa, é incumbência nossa, sairmos e buscarmos os perdidos, os irmãos que estão aí fora e ainda não pertencem a essa família e trazer para cá. Ministério da reconciliação nos foi dado e nos foi confiado. Glórias a Deus. E diante disso, nos gera realmente algo importante da gente entender. Nós, dentro desse mês de Igreja Família, a gente foi entendendo os propósitos da existência da Igreja Família. Então a gente entendeu que a igreja não é um lugar para frequentar, mas sim uma família para pertencer. Nós entendemos que a igreja não é um monumento, mas sim é um movimento, que é um organismo vivo. A gente entendeu várias coisas e dentro dessas semanas a gente aprendeu que os 5 propósitos da Igreja Família é adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. E dentro disso a gente tem um especial que é o tema desta noite, né? Sobre as missões. Porque assim, adoração nós faremos aqui na terra e faremos também no céu. A comunhão nós temos aqui na terra e nós teremos também comunhão com Deus e com os irmãos no céu. O discipulado nós temos aqui na terra e lá no céu nós aprenderemos, vai seguir com o discipulado ali com o nosso Deus, com Jesus, durante toda a eternidade. O serviço nós fazemos aqui na terra e lá no céu também podemos servir os nossos irmãos, enfim, Deus nos revelará o que poderemos exercer como serviço lá no céu. Agora, o 5º propósito que nós estamos tratando, que é missões, esse tem prazo de validade. Missões só dá para fazer aqui na terra. Não dá para fazer missões lá no céu. E o tempo está rolando. O tempo está cada vez mais curto. Eis que é chegada a hora onde do alto dos céus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas até que esse dia, que em breve chegará, nós temos então a missão de fazer o nome dele conhecido a todos à nossa volta e todos aqueles que a gente puder alcançar. Dos 5 propósitos da Igreja Família que nós tratamos neste mês, missão é o único que não dá para fazer no céu, tem prazo de validade e a urgência se toma em cima das missões, que é buscar o perdido, trazer e agregar na nossa família. Dentro disso, a gente já tem uma outra frase importante também, né, que a igreja, ela não é o ponto de chegada, mas sim o nosso ponto de partida. Então nós fomos resgatados neste mundo tenebroso, Jesus nos resgatou, a gente viu histórias maravilhosas todos os domingos, de famílias que tiveram a sua vida transformada, que foram agregadas nessa família, foram curadas nesta família, que pertencem a essa família, mas não acabou. A igreja, ela não existe para ter a sua existência dentro dela mesma. A gente precisa ter um impacto lá fora, além das fronteiras dessas 4 paredes. E a partir daqui, a gente precisa começar a entender um conceito bastante importante. Deixa eu ver se ele avança aqui. Só um segundo, que tem uma frase importante para a gente tomar. Qualquer coisa a gente vai direto lá na máquina. Deixa eu desligar e ligar. Que dentro desse conceito a gente começa a entender então um movimento diferente. Na verdade é para lá, né? Estou fazendo para frente, mas é para cá. Precisamos entender que nós precisamos viver uma realidade que não é uma missão centrada na igreja, mas uma igreja centrada na missão. Essa é a realidade de vida que precisamos viver. Nós não podemos viver uma missão focada aqui, focada na igreja apenas, mas sim viver uma igreja focada na missão dada pelo próprio Jesus a cada um de nós, exercendo o seu poder de influência aqui dentro e lá fora. E é importante a gente entender tudo isso, porque Jesus, quando ele vem e estipula a igreja, ele
inaugura a igreja, ele tem até o nome, né, sobre a igreja, eclésia, a primeira vez que tem o nome igreja, ele muda alguns conceitos importantes. Se a gente voltasse nos tempos de Jesus, chegasse para algum dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, qualquer um que seja, e chegasse e falasse assim: ô Pedrão, você foi na igreja ontem? Ou chegasse para João e fala: pô João, que legal, né? Quanto amor. E João, você foi na igreja ontem? Você faltou? Como é que foi? Eles iriam estranhar. Porque o conceito da igreja naquela época era totalmente diferente do que nós temos hoje. Vou trazer uma passagem pela qual a gente começa a entender algo importante. Até Jesus vir, existia o templo, lá o templo de Herodes, né, na capital, e existiam algumas sinagogas. Apesar da vida religiosa do judeu ser bastante intensa, a vida religiosa do judeu era muito ligada a lugares, sinagoga e templo. Pessoas viajavam quilômetros e quilômetros para adorar e servir ao Senhor na casa de Deus, que é o templo. O conceito era esse até aquele momento, até aquela época. Mas quando Jesus vem, ele começa a mudar esse projeto. Muitos de nós, até hoje, mais de 2000 anos se passaram, a gente tem o conceito judaico lá daquele momento, imaginando que a igreja é muito relacionada ao lugar. Mas olha o que Jesus vem, ensina, mostra, dá exemplo, e o exemplo de vida de Jesus é uma prova realmente contundente nesse sentido. Tem uma passagem importante aqui, em Marcos capítulo 6, pode acompanhar aqui no telão. Marcos capítulo 6, do 54 ao 56 diz assim: logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus, e eles percorriam toda aquela região. Olha o destaque: eles percorriam toda aquela região, e levavam os doentes em macas, para onde ouviam que ele estava. Jesus não parava, Jesus ia aqui, ia lá, ia acolá, Jesus não parava, e onde as pessoas ouviam que Jesus estava, eles se moviam. Onde Jesus está? Vamos lá, é lá? Vamos lá, vamos levar os doentes, vamos levar os cativos, vamos levar quem precisa. Agora Jesus está para lá e vamos. É um movimento. Lembra, a igreja não é um monumento, a igreja é um movimento. Jesus se movimenta o tempo todo. Versículo 56. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda de seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Então olha só, Jesus, onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Jesus muda o conceito de igreja. Ele traz o conceito de igreja ligado à missão. A missão de ir e se deslocar ao necessitado. Ir e se deslocar para aquele que precisa. Ir para aquele que está desesperançado. Jesus não parava. São poucas as passagens que Jesus para num templo ou vai na sinagoga. Teve momentos? Teve, que ele precisou cumprir profecias, ensinar e fazer alguns rituais importantes. Mas a vida de Jesus foi itinerante. Ele saía e ia em direção ao necessitado. Este é o papel da igreja pelo qual está fundamentada nesta rocha, que é Jesus. Aquele primeiro ponto, quando a gente fala que a igreja está edificada na rocha, então vamos olhar a rocha, o que a rocha está fazendo, o que a rocha faz, o que a rocha fez, o que ela nos ensina. Jesus nos ensina isso. Onde tem doente precisando de oração? É no hospital? A igreja deve estar lá. Onde tem pessoas passando fome? São nas ruas, na sarjeta? A igreja deve estar lá. Onde tem pessoas desesperançadas, num velório ou numa situação muito difícil, a igreja deve estar lá. O conceito igreja, ele sai de uma localidade geográfica, física, de paredes, e ela se transforma num movimento de Deus, usando humanos, cada um de nós, a própria família dele, para exercer a sua soberania na terra. O papel da igreja é estabelecer os decretos de Deus aqui na terra. E como fazer isso? Não é fechadinho aqui, que a gente vai conseguir cumprir este papel. Amém? Então a igreja não é o ponto de chegada. A igreja é sim o ponto de partida.
Então daqui nós devemos sair e ir, assim como Jesus nos ensina e nos revela. Glórias ao Senhor. Glória a Deus, isso mexe muito com a gente, porque mexe com conceitos que muitas vezes a gente tem, mexe às vezes com o nosso conforto, porque a gente vê que muitas vezes o nosso entendimento precisa ser ajustado à luz da palavra do Senhor. E dentro disso, para que a gente dê essa sequência do projeto de Deus em estabelecer uma igreja família e povoar essa terra com a igreja família e fazer a diferença, não envolve você ser um pregador, não precisa você ser um teólogo, mas você, no seu dia, missão não é para os outros, missão é para mim e para você. A missão, a partir de onde você está, é este momento, é essa situação que você vai executar. Se é em Nova Odessa, em Americana, se é num comércio, se é numa indústria, se é num escritório, se é numa sala de aula onde precisam de Jesus, ali estará você, ali estará a igreja, ali deve estar a igreja e ali deve fazer a diferença. Então dentro disso, nós vamos entender nesta noite. Então a gente vai entender nesta noite, eu peço que você abra a sua palavra, para a gente entender agora na prática, a missão da igreja nos 3 movimentos. Vai ser revelador e rápido, mas a gente precisou revisar e pontuar alguns conceitos sobre igreja, sobre família e o propósito da igreja família. Então dentro disso, nós vamos lá em Marcos capítulo 3, do 13 ao 15. A gente tem uma revelação interessante. Porque quando eu fui estudar, pedi a Deus, falei, Deus, vamos entender um pouco esse movimento da missão. E a gente vê que a missão, assim como Jesus a estabelece para a sua igreja após a sua continuidade, a gente vê que é um projeto dele. A gente vê que ele confia em nós esse projeto. Ele delega para nós darmos continuidade. Tanto que a última frase dele, olha, eu vou subir, eu estou subindo, mas vocês vão ser a minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. É a última palavra, as últimas palavras de Jesus, que é o mais importante. É como se ele dissesse, pastor Anderson, pastora Edna, meus irmãos, minha irmã, continuem o que eu fiz. Agora, a minha parte eu encerro aqui, mas eu vou continuar lá em cima, mas só que agora eu preciso de você. Aqui na terra agora é com vocês. Usem o meu exemplo, usem os meus ensinamentos, sigam os meus passos. Estou lá na casa do Pai agora, preparando a nossa ceia, a nossa morada, o lugar onde nós ficaremos, mas busca mais irmãos. Vamos constituir essa família de Deus, vai que agora é com vocês. E Jesus faz isso, mas eu precisei entender, se a gente for no texto da grande comissão, Jesus está ali comissionando todo mundo, aí para todos os lugares, mas eu fui buscando ainda mais na origem. E na origem eu fui lá em Marcos. Marcos é um evangelho bastante curtinho, compacto, conciso, E lá em Marcos a gente encontra quando Jesus reúne os seus 12. E a gente vê que essa comissão, essa missão, Jesus começa com os 12, depois ele vai para 70, depois ele vai para a grande comissão, e depois ele vai por toda a terra e todas as gerações até chegar na gente. Mas vamos entender lá na origem, lá no comecinho, quando ele reúne os 12 e dá um norte, ele dá uma diretriz de como isso deve funcionar aqui na igreja, na missão da igreja em 3 movimentos. Marcos 3, do 13 ao 15. Marcos 3, do 13 ao 15. Vamos lá. Olha só Jesus reunindo os seus discípulos, os seus apóstolos. Jesus subiu a um monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. É interessante que aqui, ao reunir os apóstolos, e a palavra fala apóstolos, a palavra apóstolos ali também no grego era muito comum ser usada ali, inclusive no Império Romano, quer dizer enviados. Então Jesus reúne os seus 12 enviados e dá umas instruções especiais aqui, pelo qual a gente vai ver aqui em Marcos 13 ao 15. A primeira instrução que Jesus dá para eles darem essa continuidade, olha só, a primeira é estar
com Jesus. Então, para darmos continuidade ao projeto de Cristo, à igreja, à família de Deus, a nossa missão, o nosso propósito nessa continuidade do projeto de Jesus, primeira coisa, estar com Ele. Olha lá no versículo onde nós vemos, né, ele reuniu todo mundo e a primeira coisa que ele fez reuniu para que estivessem com Ele. Eu e você, acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima da nossa existência, acima de ter um emprego, de ter uma família, de ter saúde ou não, acima de qualquer coisa, nós fomos chamados para estar com Deus. Esse é o primordial, é o primeiro ponto. Somos chamados para estar com Jesus, para andar com Jesus e sermos próximos dele, assim como ele e semelhantes a ele. E é interessante quando a gente vê que quanto mais próximo a gente está de Jesus, mais parecido a gente fica com Ele. Quanto mais próximo de Jesus, mais parecido. E aí quanto mais parecido a gente fica com Jesus, mais amor e compaixão pelas vidas nós teremos. Isso é muito interessante. Avalie o seu coração, assim como muitas vezes eu avalio o meu coração. Como está o meu amor para com os perdidos? Como está o meu amor, a minha compaixão para aquele que necessita? Se eu não tenho amor para derramar ou não sinto compaixão, é um sinal de alerta. Porque, em primeiro lugar, eu fui chamado a estar com Jesus, segui-lo, ser parecido com Ele. E quanto mais parecido eu sou com Ele, mais amor e compaixão eu também vou ter pelas vidas. Primeiro ponto e bastante importante. E outra coisa, trazendo para o nosso mundo, para a nossa realidade, quando existe uma missão de resgate e salvamento de alguém, por exemplo, num afogamento, quem já fez cursos para resgatar pessoas que estão se afogando, curso de salva-vida, sempre tem uma orientação que é a seguinte: primeiro você tem que estar seguro que você está bem, que você não vai se afogar junto. O local é seguro, dá para você realmente ir lá e resgatar e salvar? Aí você faz o salvamento. Assim como no avião, quando a gente tem as instruções e vai voar, e fala assim: em caso de despressurização, vai cair a máscara de oxigênio. Primeiro você põe a máscara em você mesmo, depois você põe a máscara na pessoa do seu lado. Então primeiro nós temos que estar seguros, estar bem para fazer uma missão de resgate e salvamento. E neste mundo, encontrar o desesperançado, encontrar aquele que não tem salvação e precisa, primeiro temos que estar cheios da presença de Deus. Seguros em Deus, pertencentes a uma família espiritual, ativos, juntos ao corpo, com o corpo funcionando dessa família espiritual, para daí a gente ir e resgatar os perdidos que ali estão. Esse é o primeiro movimento. Lembra que eu falei para vocês, a gente viu o tema, que é a missão da igreja em 3 movimentos. Então qual é essa missão? Primeiro movimento, é um verbo, existe lá para que estivessem com Ele. Temos que estar com Jesus. Esse é o primeiro movimento, que é a base de tudo. Segundo movimento, número 2, proclamar a palavra. E a gente vai ver que esse proclamar a palavra, você não precisa ser um pregador para proclamar a palavra. Você não precisa fazer um curso de oratória ou teologia para proclamar a palavra. Muitas vezes, através do seu exemplo e da sua prática de vida, você está proclamando a palavra. Não tem, pastora Edna, vou pegar emprestado aqui, tá? Frase, de Francisco de Assis, que vão e preguem o evangelho no mundo todo. Use palavras, se necessário. Então aqui diz que o nosso testemunho conta muito, a nossa ação, e a gente vê que levar a palavra, levar a esperança e trabalhar em missão neste movimento não é uma ação por si só, mas é um estilo de vida. Missões é um estilo de vida. E quando a gente tem isso dentro de nós, é tudo muito natural. Você compartilha Cristo, a esperança para aqueles que estão à sua volta, no seu trabalho, no seu emprego, na sua sala de aula, no seu vizinho, no elevador do seu prédio. É ali, é o momento, é a hora de você ser luz sobre aquela pessoa. É interessante que você, como um vendedor, como um advogado, como professor, como um gerente, você pode ser um grande proclamador da palavra do Senhor, a partir de onde você está.
Lembra de Atos 1:8? A partir de Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Se é dentro da sua sala de aula, se é dentro do seu ambiente de trabalho, que seja a partir dali, da sua casa, da sua família. E é muito interessante para a gente não negligenciar esse tipo de ação. Vou tratar aqui um relato que é muito importante. Às vezes a gente não se dá conta do quanto as sementes são poderosas. Domingos atrás, foi dito aqui, através da pastora Juliana, sobre a semente. Muitas vezes, quando a semente é plantada e cuidada, você não sabe quantos frutos essa semente vai resultar. Mas a semente deve ser lançada e deve ser plantada. Quero contar rapidamente a história de Edward Kimball. Edward Kimball era um professor de escola dominical. Já estava ali numa certa idade, desanimado, a sua sala de aula estava meio vazia. Edward Kimball, ele queria compartilhar a palavra, mas parece que ali na escola dominical o pessoal não dava muita importância. Esse era o ano de 1855. E aí Edward Kimball, tomado por desmotivação, desânimo, meio triste, não sabia mais o que fazer. Poxa, eu quero falar a palavra, mas como que eu faço e tudo mais? Até que chegou um garoto de 16 anos para ele e falou: Edward, eu quero assistir às suas aulas, mas como eu tenho 16 anos e a sua sala é para adulto, eu não posso. Vamos combinar uma coisa? Você é sapateiro, não é? Edward Kimball: sim, sou sapateiro. Vamos fazer uma troca? Eu vou lá na sua sapataria, você me ensina o ofício, a profissão de ser um sapateiro, eu trabalho ali para você, e ali durante o trabalho, você vai me falando da Bíblia, você vai me falando de Deus, e a gente vai compartilhando, pode ser? Edward Kimball viu a oportunidade e falou: tá bom, garoto, vamos lá, apareça na minha sapataria. Edward Kimball pega esse garoto e começa a ensiná-lo ali no seu dia a dia, como ofício de sapateiro. Ensina um pouco a arte da sapataria, ensina um pouco de Bíblia, dá o testemunho, atende cliente, entrega pedido, compra material, começa a fazer e vai ensinando o garoto, vai testemunhando e ao andar o caminhar cristão. Esse garoto pegou gosto pela palavra, ficou animado e aí ele se mergulhou dentro da palavra do Senhor. Esse garoto se tornou um pastor, e não só um pastor, ele se tornou um grande pregador da palavra, andando por todo os Estados Unidos. O nome dele é D.L. Moody. Alguns já devem ter visto vários livros aí de Moody. Moody foi um grande evangelista, percorreu os Estados Unidos todo, pregando e ganhando muitas pessoas. Depois disso, Moody exerceu grande influência na vida de um jovem pregador, chamado Frederick Meyer. Meyer também, por sua vez, começou a pregar nas faculdades, que era onde ele frequentava, era o dia a dia dele. Começou a frequentar as faculdades e durante as suas pregações se converteu Wilbur Champman. Champman, ele passou a trabalhar na Associação Cristã de Moços e organizou a ida de Billy Sunday a Charlotte, lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para realizar um grande evento de evangelismo e reavivamento espiritual. Um grupo de líderes comunitários lá de Charlotte se entusiasmou, ficou super feliz com a ação. E aí, de tal maneira, que realizaram uma outra campanha evangelística, convidando o pregador Mordecai Ham para pregar na cidade. E durante esta campanha, através da pregação de Mordecai Ham, se converte um jovem ao evangelho chamado Billy Graham. Billy Graham, acho que todos conhecem, o evangelista do século XX. Billy Graham pregou, e a palavra através dele, do Senhor, até que se tem notícias, Billy Graham é a pessoa que mais conseguiu alcançar pessoas através da sua palavra, alcançando mais de 215 milhões de pessoas em 185 países. E por aí vai a obra de Billy Graham. Dentro disso, o que nós vemos, Nós vemos que Edward Kimball, um professor de escola dominical, uma escola esvaziada, desanimado, meio triste, aceita o chamado de um garoto e no seu dia a dia, ali na sua rotina, começa a evangelizar esse garoto e Deus faz uma grande obra sucessória até chegar em Billy Graham e até chegar aos nossos dias. Eu não sei se aqui tem algum sapateiro, se alguém tem alguma sapateira por aqui.
Precisamos encontrar sapateiros e sapateiras, ou na ausência, vendedores, vendedoras, enfim, manicures, professores, professoras, gerentes, seja o que for. Mas nós precisamos então de cristãos que compartilhem a palavra com pessoas à sua volta, dentro da sua realidade, dentro da sua rotina. Você não sabe onde a sua semente pode alcançar. De repente tem algum Billy Graham perdido aí, só esperando ser ganho pela sua ação, pela sua palavra. Amém? Então essa é um outro movimento, até a gente chegar então no terceiro movimento, a missão da igreja em 3 movimentos. Entendemos então que os 3 movimentos que a gente tem que viver é estar com Jesus, pregar a palavra e agora por fim, libertar as pessoas. Aqui ao final da passagem, Jesus, ao organizar essa missão em 3 movimentos, fala dos discípulos que tivessem autoridade para expulsar demônios, que contra a luz as trevas não prevalecem. Nós bem sabemos que nós somos a luz do mundo, e nós bem sabemos que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerá. Então nós vemos aqui que nós somos chamados, num terceiro movimento, para impactar e mudar a história da vida das pessoas. Esse libertar pessoas como sendo detentores da luz de Cristo. Você é chamado, eu sou chamado para mudar a realidade das pessoas. Entenda bem, a sua oração por um colega de trabalho, por um colega de classe, por um vizinho, ali naquele momento, a sua oração, a sua palavra é um milagre em potencial. Deus só vai operar milagres, sinais, maravilhas nas pessoas quando a gente abre a boca, quando a gente também se coloca diante do Senhor e pede, para Deus realmente fazer. Deus nos incumbe essa tarefa de proclamar a sua palavra, de impactar essa mudança. E a gente vê em Jesus. Jesus não parava um só segundo. Ele pregava a palavra aos necessitados e ele impactava a vida das pessoas. Por onde Jesus passava, o cego enxergava, o surdo ouvia, o demônio saía, o cativo era liberto, o desesperançado tinha esperança, o deprimido ficava bem, e aí vai. E essa é o terceiro movimento da missão da igreja, impactar as vidas e transformar a vida das pessoas. Nós somos chamados então para ser a luz do mundo, nós somos chamados para mudar a história da vida das pessoas. E eu, trazendo para cá, a gente vai ver uma frase de Billy Graham, nada mais, nada menos do que o evangelista do século XX, que na história, estatisticamente, onde se tem registro da pessoa que mais ganhou vida, mais angariou, pregou a palavra, que é o Billy Graham. Billy Graham fala o seguinte, que evangelizar é sempre urgente. Lembra dos 5 propósitos? Onde apenas o de missão tem prazo de validade, só dá para fazer aqui na terra. Então, evangelizar é sempre urgente. O destino de homens e mulheres está sempre sendo decidido. Cada geração é estratégica. Não somos responsáveis pela geração passada e não podemos assumir total responsabilidade pela próxima geração, mas temos nossa geração. Deus nos responsabilizará quanto ao quão bem cumprimos as nossas responsabilidades nessa era e aproveitamos as nossas oportunidades. Diante disso, nós temos então não uma missão centrada na igreja, mas uma igreja centrada na missão. Qual é essa missão? São 3 movimentos que Jesus deixou. Primeiro, estar com Jesus. Segundo, pregar a palavra. Terceiro, libertar as pessoas, mudar a história de vida das pessoas. Cada ação nossa em Deus, cada oração nossa diante do Senhor, perante alguém, é um milagre em potencial. Não podemos negligenciar isso. Jesus confia a mim e confia a você esse grande projeto de angariar mais filhos e mais filhas para a família do Pai. Jesus veio então organizar a família para o Pai e a casa está preparada lá em cima. Há lugar à mesa, ainda há muitos lugares a serem preenchidos.
Eu e você temos essa incumbência, o ministério da reconciliação nos foi dado e nos foi confiado. Nos foi confiado a trazer mais filhos para esta família tão especial. E diante de Deus, Jesus vem e institui a sua igreja e a sua família. Primeiro ele chama os 12, coloca a missão em 3 movimentos. Depois ele chama 70, envia os 70. E depois a grande comissão. E a partir dali são 21 séculos até chegar em nós. Agora é comigo e é com você dar continuidade a este projeto de Jesus em trazer mais filhos e mais filhas para a família de Deus. Peço que o louvor se posicione. Peço para a igreja ficar de pé neste momento. E em nome de Jesus, nós vamos nos colocar diante do nosso Deus. Nós vamos colocar diante do Senhor agora as nossas vidas. Num primeiro momento, nós vamos orar para Deus nos capacitar a esse entendimento desta missão que nós temos, realmente de levar a palavra, de ter compaixão ao perdido. A igreja deve estar aonde é necessário. Onde tem um enfermo necessitando de oração, ali a igreja deve estar. Onde tem alguém passando fome, ali a igreja deve estar. Alguém está depressivo, é ali que a igreja deve estar. Jesus muda o conceito e Ele coloca a igreja em movimento, e Ele coloca a igreja em mim e em você. É o coletivo, um organismo vivo, um conjunto de pessoas que anda nessa terra com o poder dado pelo próprio Senhor Deus para mudar a história de vida das pessoas e trazer um movimento até que Jesus venha e busque a sua igreja. Nós vamos buscar todos aqueles que Jesus quer angariar para a sua família espiritual, começando de cada um de nós. Amém? Então vamos orar. Se coloque de pé, né, que nós já estamos. Nós vamos orar agora então para Deus nos encorajar, que em nome de Jesus Deus nos ajude e nos capacite a ser testemunha dele, no seu trabalho, na sua vizinhança, dirigindo o carro, andando pelas ruas. Que você seja o testemunho de Jesus, que você seja, em nome de Jesus, a esperança que alguém vê. A Bíblia, que alguém nunca leu a Bíblia, o seu exemplo de vida seja a Bíblia que essa pessoa conheça. Não negligencie a sua oração, não negligencie compartilhar a palavra. Que em nome de Jesus nós possamos dar continuidade ao projeto de Jesus, que é fazer a igreja, a família tomar toda a terra, buscar os perdidos, buscar aquele que está desesperançado. Que Deus possa contar conosco. São 21 séculos, são mais de 2000 anos, e aqui estou, eu e você, para dar continuidade àquilo que Jesus começou. Ele confia em mim e confia em você.